Salve, gente bonita da lixeira toalha! Assim é chamado o Dia Oficial do Orgulho Nerd em homenagem à genial série de livros O Guia do Mochileiro das Galáxias, uma ficção científica cheia de comédia ácida e reflexões sobre o propósito da vida, crises ambientais e o estado da política e da burocracia relevantes mais de 50 anos depois da criação da obra. Tudo isso embalado em um estilo de escrita único e incomparável. E é em celebração ao Dia da Toalha e ao gênio autor Douglas Adams que eu venho dizer a você que é aquela redação que te faz tremer na base, o TCC que está chegando, aquele artigo que você precisa terminar, mas está te travando, aquele projeto que você precisa apresentar ao seu chefe, mas você encolhe em seco só de pensar em parecer desinteressante no momento que você colocar no papel? Bom, não entre em pânico, porque a história de hoje é para você superar os 4 medos da hora de escrever. Já pega essa toalha, instala o peixe Babel e vem comigo. Eu não entendi o que ele falou. Dica número 1, o método da força bruta. Logo de cara, a número 1 é a mais necessária, mais temida e a que vai nos levar para frente com as outras que invariavelmente vão vir em cima dessa daqui. Digamos que você está lá no Enem ou precisa terminar um capítulo do TCC e você tem aquele prazo apertadíssimo para fechar. A ideia está ali, na sua cabeça, parece tudo ótimo, mas sua mão parece que não vai. Não sai nada na caneta, nem nada nas teclas. A dificuldade de transmitir os pensamentos, tornar tangíveis, é uma coisa que todo mundo vive. Vai dizer que você não entrou naquela discussão super séria, mas travou no meio porque não sabia como fazer o seu argumento e só teve a ideia várias horas depois e acabou vendo o debate rolar de um jeito totalmente diferente na sua cabeça. Todo mundo já passou por isso. Mais ainda, você vai lá e realmente escreve alguma coisa e manda, ou submete, ou entrega, sai da sua mão, mas a falta de confiança é tanta que você se arrepende na hora que já é tarde demais. Wait, is that a middle school student? Marcy! No! Aquele pensamento invasivo que o texto está ruim, não vai engajar, e mesmo que a sua ideia e o seu conteúdo sejam bons, o jeito que está no papel não transparece isso. A solução para tudo isso começa com prática, gente. Essa é a maior, mais clara, mais óbvia dica de todas e é o pilar fundamental de todas as 4 dicas para superar o medo de escrever. Porque, pensa comigo, se você consegue um texto bom em cada 10, você pode gastar os outros 9 descobrindo a melhor forma de fazer o 10º. Mas tudo bem, da tentativa e erro. Vem de ir praticando, porque quando você pratica primeiro de tudo, você se torna mais veloz na execução e as ideias tendem a fluir mais fácil. Isso aí é o quê? São os caminhos do seu cérebro formados pela repetição. É por onde aquele impulso elétrico vai quando você vai fazer aquela mesma ação de novo depois. Se você não cria um hábito ou já não tem um preparo prévio, vai ser bem mais difícil da sua mente processar aquela atividade. E o bom e velho método da força bruta, gente. Mas o que muita gente desconsidera sobre esse método e faz ele ser o menos querido de qualquer aprendizado é que ele não é só sobre repetir e repetir e repetir a mesma coisa. Não! Vamos pensar aqui no exemplo mais básico do método, aquele que é o que vem na sua cabeça quando alguém fala do método da força bruta. Descobrir uma senha. Você não vai ficar tentando a mesma combinação para sempre, achando que uma hora do nada ela vai dar certo. Não. É tentar todas as possibilidades até encontrar a correta. E, se parar para pensar, isso é a base de muitos métodos de quase qualquer coisa por aí. O método da força bruta por aprendizado, ele é como se as teclas já estivessem gastas. Então você tem um número mais limitado de números para começar. Isso é um aprendizado. Isso é o que o método da força bruta realmente faz. Ele pega os erros, aprende com eles e avança com eles. Você vai trabalhar com vendas e você tem ali um roteiro para trabalhar em cima dele. Você começa com essa base e vai salpicando uma personalização e testa por um tempo. Não deu certo? Tenta outra, altera um aspecto e vai testando. Aí, o que você faz? Você complementa o método da força bruta com outros conhecimentos e fatores que você já sabe que funciona para testar um número menor de combinações
deixar certa mais facilmente. Tipo, voltando ao exemplo da senha, se por algum motivo você sabe que ela não tem 1 nem 0, já é muito menos trabalho pela frente. Eu mesmo, escrevendo Crônicas de Distorção desde 2021, uma clara diferença na forma que eu escrevo pode ser vista. Por quê? Porque o hábito e a prática foram me ajudando a perceber os meus próprios vícios de linguagem e erros comuns para ir corrigindo e progredindo. E com isso, você complementa o método da força bruta com as próximas dicas. Dica número 2, essa é digital, Ctrl Alt X. Essa é para você perder o medo dos pontos, das vírgulas, da frase, do haver com H, do haver separado. Então agora você está praticando, criando textos, mas você está com medo de que tenha um ponto e vírgula faltando em algum lugar. Ou será que tem crase? Será que é desse jeito ou é de outro? É agente junto ou agente separado? E de todas as pessoas que já expressaram para mim a falta de confiança nos seus textos, seja no que for, para fazer um post, para fazer uma redação, um artigo, a ortografia está sempre assombrando os pesadelos dessa pessoa. E se você não tem a cabeça de aprender cada regra da língua portuguesa, você pega o seu texto, onde ele estiver, e vai no que definitivamente são as 2 das melhores ferramentas de correção ortográfica de todo o mercado: Microsoft Word ou Google Docs. Galera, não dá outra. O Docs é gratuito e o Word tem uma variedade louca de ferramentas. E os dois têm uma função de correção ortográfica que dificilmente te deixam na mão. Mas espera, se a ferramenta está corrigindo para mim, como é que isso me ajuda a escrever? Ajuda que não é só um clique e o sistema transforma todo o seu texto no ortograficamente correto em um passe de mágica. O que ele vai fazer é te apontar cada erro do texto, tudo que está incorreto, e vai te sugerir a mudança. Nisso, você vai poder ver como exatamente é a colocação certa, na hora certa, e conforme você vai praticando, você pode ir lá e analisar a sua ortografia, analisar os erros e incoerências que pode vir a ter. Use isso para aprender, porque essas ferramentas elas vão poder analisar para você os tempos verbais, a coerência da frase, a pontuação, a acentuação, contexto e etc. São funções bem inteligentes e que, pessoalmente, já me ajudaram muito a escrever meu próprio livro. E também me ajudaram a ter um total de apenas 3 erros de ortografia no meu Enem. Oh my god, who the hell cares? Você pode precisar pagar pelo Word. Se for o caso, o Google Docs é inteiramente gratuito e tem um verificador de altíssima qualidade. Pra trás, Dica! Pra trás! Estou avisando! Legal! Essa me assustou. Se você não se importa que eu diga, se isso não der certo, o seu bafo deve dar conta do serviço, porque tá precisando de um chiclete de menta. Que bafo horrível! Dica 3. Escreva o que você sabe, mas... Olha, uma das maiores meias verdades sobre escrever bem, logo junto com o método da força bruta sem aprendizado, é sobre escrever dos assuntos que você entende e criar ligações com esses assuntos. Sim, isso funciona e funciona muito bem, até que não funciona mais. Tá de brincadeira comigo? Eu falo essa por experiência própria, galera. Eu já estive dos 2 lados dessa moeda. Se por um lado eu fiz o Enem em 2019 graças ao fato de que o tema envolvia cinema e eu tinha referências de sobra para usar, e acabei com uma redação de 880 pontos, que foi um fator decisivo que me ajudou a ganhar bolsa na faculdade, por outro lado, quando eu comecei a trabalhar em uma consultoria de vendas para criar conteúdo, uma das minhas primeiras demandas foi uma leva de 30 posts no Instagram, que era para suprir o mês. Inclusive, se alguém da DNA de vendas está vendo esse vídeo, um salve para você. E se alguém da DNA ou da Inside Sales Academy compartilhou esse vídeo para você, leva fé. Ainda mais do que eu, eles sabem das coisas por grande experiência.
E ao final, depois de fazer todos aqueles 30 conteúdos com o meu head aprovar essa ideia, essa leva com a minha CEO, abraço Lúcia, se 5 foram aprovados foi muito. E não foi por erro de ortografia ou qualquer coisa. A questão é que eu tentei trazer a minha própria bagagem como técnico em administração e graduado de relações públicas e curioso por marketing para adicionar na criação de conteúdo. Usar isso como uma lente para facilitar a mim mesmo interagir nesse universo de conteúdos. E imaginar que combinar o que eu conheço de ADM, RP e marketing funcionar foi um pensamento bem errôneo, bem errado. Só depois de um tempo, adentrando nesses conhecimentos, convivendo e aprendendo com quem já está nesse meio, é que agora eu estou começando a poder falar dos temas que a empresa onde eu estou trabalhando atualmente fala. E ainda assim, tem um longo caminho para mim nisso tudo. Por isso, não se engane pensando que usar o que você já sabe agora é a chave de acertar conteúdo. Escreva o que você conhece, sim, mas nunca deixe de pesquisar e adicionar novas coisas ao seu conhecimento. E para você fazer isso, reserve uma meia hora, uma horinha do seu dia para ver as notícias. De economia, de entretenimento, política, ambiente, não precisa ser TV, não precisa. Eis a minha recomendação, isso não é marketing, isso sou eu falando com você. Baixe o aplicativo Flipboard. É um app de notícias que reúne todos os principais veículos de cada tema que você adicionar. E o algoritmo dele vai se adaptando às suas preferências como se fosse um streaming. Então instale, explore, descubra. Garanta que quando for para escrever sobre o que você sabe, você tenha referências suficientes para realmente fazer isso. Porque não é mentira, tá? Escreva assim o que você sabe, mas saiba o quanto você puder sobre tudo que você puder. Se assim, quando chegar na hora da redação e o carinha que tentou prever o tema no YouTube errar, você não vai se desesperar. Dica número 4. Roteiro. Roteirista preguiçoso. Esse medo aqui foi o que as pessoas mais me comunicaram durante a pesquisa para esse vídeo. O medo de a estrutura do texto estar incoerente ou se dispersar do tema ou não saber se falou tudo aquilo que queria falar. E isso se resume à forma de organizar os pensamentos. Esse, na verdade, é tão comum que eu mesmo acabei buscando uma solução para ele antes mesmo de refletir sobre isso como um medo, que é criar um roteiro, um documento mestre ou ter uma folhinha de papel ali do lado que você pode usar para anotar tudo que você quer falar. Essa aqui é bem específica, então vamos abordar ela de 2 jeitos, no papel e digital. Então, dica 4.1. No papel. Digamos que você está ali no Enem e chegou a hora da redação. Felizmente, você sabe o que falar, sabe o que fazer, você vai começar, mas será que essa é a melhor forma de começar? E se eu deixasse isso para um outro parágrafo? Ou, como é que eu vou concluir esse texto? Como é que eu vou... Se eu usei esse tema aqui na minha introdução, como é que eu não posso voltar nele na minha tese desse jeito, senão vai ficar redundante, você fica com esses pensamentos invasivos. E aí você terminou o rascunho e falta passar para a caneta. Mas aí que você pensa, ok, eu tô lendo e tudo certo, mas e se for porque eu pensei nisso dessa forma? Será que uma outra pessoa vai achar isso coerente? A resposta para isso é separar um espaço qualquer da sua prova para fazer algumas coisas. Primeiro, você lista tudo o que você quer falar no seu texto, todas as suas referências e o que vier na sua mente como uma ideia, joga tudo lá como um brainstorming. Depois, tente imaginar o quanto de linhas você precisa para cada ponto. Para poder gerenciar, não precisa ter um entendimento profundo do número de caracteres e yada, passando por cima. Consome muito espaço para falar de uma coisa que você já pode abordar no outro ponto, fora. Consome pouco espaço, mas talvez você não precise, baixa a prioridade. Deixa de lado, mas não joga fora ainda. Deixa para avaliar depois. Você está com o olho no relógio aqui. Cuidado com esses pontos, aliás. Eles são perigosos, porque a chance de você ter muitos deles é alta. Então, por isso, prefiro deixar de lado. Consome muito espaço, mas vai enriquecer o texto? Prioridade média. Vamos ver se dá para usar menos palavras se possível. Consome muito espaço, mas o seu argumento está bem ali?
Preciso nem falar, né? Prioridade alta, isso você não pode dispensar. Essencial e pouco espaço, e você tá no céu, tá voando, meus parabéns. Aí você faz uma nova lista com essa lista refinada de pontos, separando o que vai para introdução, tese, desenvolvimento e conclusão. Projeta ali toda a linha de pensamento para que eles se complementem na ordem correta. Sabendo o que vai onde e por quê, é bora executar. É planejamento e execução com processo definido. Parece que consome muito tempo, que você não tem, mas a verdade é que a maioria come tempo procurando acertar isso no meio do texto. 4.2 no computador. Aqui nós podemos focar em outros aspectos que complementam o roteiro de papel, porque você vai poder usar esse formato do documento mestre. Já que você tem muito mais liberdade para mudar as coisas no meio do texto, uma palavrinha aqui e ali, o número de linhas que você consome fica muito mais flexível. Então, você pode determinar exatamente quantas linhas aquela seção do texto vai ter. E não só organizar o pensamento, você vai poder formar uma padronização para os seus outros textos semelhantes. Você não vai precisar desenvolver uma estrutura certinha de novo e de novo. This is a Meeseeks box. Let me show you how it works. You press this. I'm Mr. Meeseeks! Look at me! You make a request. Mr. Meeseeks, open Jerry's stupid mayonnaise jar. Yes, sirree! The Meeseeks fulfills the request. All done! Wow! And then it stops existing. Oh my god, he exploded! Trust me, they're fine with it. Look at me! Shield me from the law! Yes, sirree! Como um estagiário de social media, é preciso fazer legenda, descrição, ver as hashtags e coisas assim, e ter em mão do documento mestre, esse tipo de coisa é uma mão na roda. Então, introdução. Você vai falar esse e esse aspecto do tema, tese, isso e aquilo. E desenvolvimento e conclusão com suas descrições do que deve ser falado naqueles pontos. Com esse número de linhas e o que mais você não poderia deixar de ter naquela sessão, bem verbalizado. E falando em verbalizar, é chegando ao fim desse vídeo que eu quero lembrar vocês do seguinte. Essas dicas são para tentar ajudar você a melhorar o seu processo de aprendizado e ganhar mais confiança na hora de escrever. A escrita em si tem todo um mundo de ensinamentos para passar. Você pode ter roteiro, marketing, pitch de vendas, call plan, se você for de vendas, claro. Você pode ter copywriting se você for de mídias. Busque esse conhecimento profissional sempre. É ele que vai te dar a inteligência de criar novos e melhores textos. É isso que vai te ajudar a progredir, assim como eu espero que essa lista tenha te ajudado. Lembre-se da verdade sobre o método da força bruta. E a dica número 3, a sua capacidade de escrever está super ligada com a sua capacidade de aprender e os seus conhecimentos. Você economiza tempo de estudo com conhecimento e aumenta o seu alcance de criar com pesquisa. Vamos colocar essas dicas aí em prática e me digam se está funcionando para vocês lá no meu Instagram. Link está na descrição. E link na descrição também se você quiser saber por que o Dia da Toalha é chamado assim no meu post Desafio no Fim do Universo. Por fim, lembre-se do mais importante, você também é um criador de histórias. E é juntos que vamos construir a maior e mais épica das tramas, a vida. Até mais e obrigado pelos peixes!